Olá, concurseiros, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Sena de Informática e hoje eu quero corrigir a prova de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Essa prova aconteceu ontem, domingo, dia 10 de junho de 2018, e foi aplicada pela banca VUNESP. Vamos lá, 10 questões de informática para vocês. Questão de número 81, Windows sobre atalhos, né? Atalhos para arquivos correspondem a um recurso de utilidade aos usuários de um computador com um sistema operacional, como o Windows. Nesses computadores, vamos dar uma analisada. A. Atalhos podem ser criados para arquivos armazenados no disco interno. O mesmo não ocorrendo para arquivos e unidades removíveis, como pendrives. Errado, gente. Eu posso perfeitamente criar um atalho para um arquivo, para uma pasta contida num disco removível, de um pendrive, de um cartão de memória, ok? Então, letra A está errada. B. O atalho pode ser criado em vários locais, como na área de trabalho e na barra de tarefas. Correta. Resposta correta, letra B. Vamos verificar as outras só por desencargo. C. Caso o atalho seja excluído, o arquivo correspondente também será excluído. Não, não. Você vai deletar o atalho. O arquivo original vai ficar intacto. D de dado. Caso o computador seja desligado, todos os atalhos serão excluídos. Já pensou, gente, se acontecesse isso? Graças a Deus não acontece, né? Letra E de elefante. O atalho apenas pode ser criado ou excluído por um usuário com privilégios de supervisor. Na verdade, a palavra correta que a gente usa é administrador, né? Não supervisor. E não precisa ser um usuário com poderes de administrador para criar um atalho. Não tem essa necessidade. Então, resposta certa, letra B de bola. Questãozinha aí bem simples. Próxima questão, questão de número 82. A área de transferência é um recurso utilizado por sistemas operacionais como o Windows e o Linux, para que pequenas quantidades de dados sejam armazenadas para posteriormente serem transferidas apenas entre. Gente, essa questão aqui envolve interpretação, tá? A resposta correta, letra C, documentos ou aplicativos. Por quê, Tiago? A área de transferência é aquele local do meu sistema para onde vai tudo que eu copio, tudo que eu recorto, ok? Então, tá lá na área de transferência esperando que eu cole em algum lugar. Legal. Eu posso, por exemplo, copiar alguma coisa do Word, que é um aplicativo, e colar no Excel, que é outro aplicativo. Então, a área de transferência, nesse caso, serve para transferência de conteúdo entre aplicativos. E por que você foi na letra C, Thiago? Documentos ou aplicativos? Porque não necessariamente eu preciso sair do aplicativo. Imagina que eu copiei um texto no Word, que é um aplicativo, e colei em outro documento de Word também, ou seja, o mesmo aplicativo. Eu não saí do aplicativo, eu não saí do programa, estou no mesmo programa. Eu simplesmente abri documentos diferentes, ok? Então o conteúdo pode ser transferido apenas entre documentos ou aplicativos. Letra C é a resposta correta. Próxima questão, questão de número 83, Word. No Word 2016, em sua versão em português e configuração padrão, existem várias formas de alinhamento de parágrafo, que são, gente, simplesinha essa, ó. Vou abrir aqui o meu Word, guia página inicial, eu tenho um grupo chamado parágrafo. Meu parágrafo pode ser alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Então a resposta certa, letra E. Esquerda, centralizada, direita e justificada, ok? Questão bem tranquila. Próxima questão, questão de número 84.
no documento edição no Word 2016, em sua versão em português e configuração padrão. Deseja-se inserir uma quebra de página em um certo ponto do documento. As teclas de atalho que permitem inserir a quebra de página. Questãozinha sobre tecla de atalho. Olha só, gente. Vou começar a escrever aqui. Tá? Comecei a escrever, tá? E aí vamos supor que o meu capítulo acabou e eu quero ir para a próxima página antes de começar um novo capítulo. O que a maioria das pessoas fazem? Ficam dando enter, enter, enter até chegar na próxima página. Não tem necessidade. Eu posso inserir uma quebra de página. Ctrl Enter. Olha só, fui para a próxima página. Aqui na guia Inserir, eu tenho um botão específico, ó, quebra de página. Aqui na tradução tá Ctrl mais Return. Return é a tecla Enter, tá? Falar Ctrl mais Return ou Ctrl mais Enter é a mesma coisa. Então a quebra de página serve para isso, para você informar para o Word que essa página acabou, para ir para a próxima. Resposta correta, então, a tecla de atalho, Ctrl Return, D de dado ou Ctrl Enter, ok? Próxima questão, questão 85, agora de Excel. Analise a seguinte planilha editada no Excel 2016, em sua versão em português e configuração padrão. Então, tem aí uma planilhinha e nela foi inserida a fórmula menor de A2 até C4, parâmetro 3. Olha só, eu copiei esse conteúdo aqui para o Paint, tá? Vou pintar aqui para vocês para ficar de mais fácil entendimento. Menor de A2 até C4. De A2 até C4, ó, é esse intervalo aqui que ele está fazendo referência, ok? Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Ele vai levar em consideração apenas esses 9 números. Aí vem aqui parâmetro 3. O que significa esse parâmetro 3? Significa que ele quer o terceiro menor. Se fosse parâmetro 2, seria o segundo menor. Então vamos lá fazer o nosso ranking. Quem é o primeiro menor nesse intervalo? É 4. E o segundo menor? É 5. E o terceiro menor? É 6. O terceiro menor valor nesse intervalo é 6. Letra A. Questãozinha aí simples. A VUNESP, já de longa data, mostra aí o seu interesse nessas funções, né? Maior, menor, máximo e mínimo. Próxima questão, questão de número 86, conhecimento de e-mail agora. O sistema de e-mail da internet utiliza um formato de endereço padrão definido pelo consórcio que gerencia a internet. Dentre os endereços citados, o que segue o padrão de formato para o endereço de e-mail é, olha só, gente, o endereço de e-mail ele tem o seguinte formato: nome de usuário, arroba, nome do domínio. Por exemplo, Thiago é o usuário, arroba, hotmail.com é o domínio. Ou seja, endereço de e-mail tem arroba. Letra E e C não tem arroba, já cai fora, ok? E o arroba, ele não está de enfeite, ele está para separar o nome de usuário do nome de domínio, ou seja, tem que ficar ali no meio do endereço, né? Letra D, o arroba está no comecinho, e letra A, o arroba está lá no final. Resposta correta só pode ser a letra B, meu e-mail, arroba, gmail.com, meu e-mail, arroba, mail.com, perdão. Né? Então, exemplo, thiago@gmail.com, joão@hotmail.com, ok? Letra B de bola é um formato correto, é um formato válido. Próxima questão, questão de número 87. O site da Secretaria de Estado da Segurança Pública apresenta, dentre outros, o seguinte recurso localizado próximo ao rodapé da página. Aqui, ó, essa figurinha representa os famosos RSS Feeds. O que é isso, gente? São as atualizações de conteúdo
você vai clicar e vai receber atualizações, novidades sobre esse site. Um exemplo é o famoso sininho que tem ali no YouTube, né? Você gosta de um canal, de um determinado artista, por exemplo, e clica lá no sininho para receber atualizações. Assim que tiver um vídeo novo no canal, você vai ser notificado, ok? Resposta certa, letra B. Receber de forma automática as notícias e novidades do site. Questão de número 88. Um usuário doméstico faz acesso à internet por meio de um serviço contratado de acesso por fibra ótica, tendo na sua residência um equipamento conectado à fibra que disponibiliza o acesso sem fio. Nesse cenário, o acesso à internet disponibilizado pelo serviço contratado é realizado pelo... Olha só, gente, é uma questão que não é necessário muito conhecimento técnico, apenas um conhecimento de interpretação de texto, você consegue dar conta dessa questão. Então, para acessar a internet, eu quero contratar um serviço de fibra ótica, internet de fibra ótica aí para minha casa. Eu preciso do quê? De um provedor de serviço. O próprio provedor, né, vai disponibilizar esse acesso de fibra ótica e um roteadorzinho aí sem fio para espalhar o sinal Wi-Fi na minha casa, tá? Então, resposta certa, letra E. Eu preciso de um provedor. Questão número 89. Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é, normalmente, bem menor do que a capacidade da memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória, uma questão de hardware, nível médio, tá? A resposta certa é a letra C, memória cache. A memória cache é um bloco de memória auxiliar que fica entre o processador e a memória principal, a memória RAM. Então, o processador, na hora que ele vai processar as suas informações, ele pode fazer uso da memória cache. Ao invés de mandar uma informação para a memória RAM, ele manda para a memória cache. Por ela estar mais próxima, o tempo de resposta vai ser bem menor. Resposta certa, letra C, memória cache. Questão de número 90, última questão. Um dos parâmetros utilizados para indicar a qualidade de impressão de uma impressora ligada a um microcomputador é conhecida como DPI, que significa em português o quê? Bom, primeiro vamos ver em inglês, né? DPI significa isso daqui, dots per inch. Isso daí significa pontos por polegada, tá? Isso aí vai determinar a qualidade da sua impressora. Quanto mais pontos forem preenchidos por polegada, melhor vai ser a qualidade da sua imagem impressa, ok? Então, pontos por polegada, letra D de dado. Espero que vocês tenham ido muito bem. Até a próxima e um grande abraço.